Vamos agora falar a respeito de episódios que envolvem um pouco a política nacional e internacional. A primeira-dama, a Janja, como ela é conhecida, o nome dela é Rosângela. Rosângela. Primeira-dama, dona Rosângela da Silva, né? Ou Lula da Silva, Rosângela Lula da Silva, a primeira-dama do país, que é bastante conhecida como Janja. Ela deu algumas declarações, ou fez algumas falas, durante eventos do governo federal e eventos internacionais que incomodaram os aliados do presidente Lula. Uma delas, ela fez um comentário a respeito da morte do Francisco Vanderlei Luiz, que cometeu aquele atentado contra o Supremo Tribunal Federal e ali na Praça dos Três Poderes. E ao falar a respeito do assunto, ela fez um comentário, de certo modo, pejorativo à figura lá de Francisco Vanderlei, que acabou tirando a própria vida. Em outro momento, ela fez um xingamento em inglês a Elon Musk durante uma oportunidade, durante a preparação aí para o G20. Essas declarações fizeram com que alguns aliados do presidente Lula fizessem comentários a respeito da postura da primeira-dama, críticas à postura da primeira-dama. Um deles foi o deputado federal Merlong Solano, do Partido dos Trabalhadores, que fez um julgamento aí nessa fala ao comportamento da primeira-dama. Eu achei a declaração inoportuna, não é? Ela estava no momento de palestra, tratando sobre a questão das redes sociais, talvez por isso tenha lembrado do Elon Musk, que de fato usa as redes sociais como instrumento político de manipulação do pensamento das pessoas. Esse é o maior problema da democracia, não só no Brasil, mas no mundo hoje. É o uso dos algoritmos e das redes sociais para classificar as pessoas, distribuí-las em grupos de interesses e, a partir daí, de maneira científica, tentar influenciar o pensamento dessas pessoas. Então, a oposição não perde a oportunidade. Quando a gente comete algum tipo de erro, a oposição vai em cima e explora, como está fazendo neste caso. Mas, na verdade, o caso revela a necessidade urgente do Congresso Nacional fazer a regulamentação das redes sociais no Brasil. O deputado federal Merlong, que até aproveitou a oportunidade para falar a respeito do que seria a pauta central, né, da discussão, mas o fato é que se a oposição bate, o governo às vezes abre a guarda e, nesse caso, Lívia, a primeira-dama, fez duas falas, a meu ver, inoportunas. Acredito que pode ser colocado como um impulso, um ímpeto da fala da primeira-dama em relação a um discurso político-partidário que não cabia no momento. Ela estava num evento institucional, enquanto primeira-dama, não enquanto cidadã. Então, existe sim essa linha tênue, que inclusive era muito criticada em relação ao próprio presidente Bolsonaro, em que colocava-se que ele misturava os papéis de gestor público e pessoa física. Então, é muito importante que haja sempre essa fiscalização e essa ponderação das pessoas públicas em entenderem a diferença de estar ali no seu papel institucional e demonstrar uma opinião pessoal. Existe essa diferença que deve ser sempre semeada em qualquer lado político, porque são em falhas, né, acredito eu, como essas, que abre espaço para se colocar discursos de ódio, que não é válido e que não é aceitável em nenhuma bandeira política na nossa democracia. Aí, Elivaldo, a primeira-dama deu essas declarações e a gente sabe que nessas relações tão delicadas, né, tão cheia de pormenores, qualquer declaraçãozinha se transforma numa grande tempestade, né? É verdade, Joelcio, Lívia. E veja só, aqui mesmo, nesse momento, registramos um fato que é bem ilustrativo dessa realidade. O deputado Merlong Solano, por exemplo, nessa fala que ele concedeu aí ao Tasso Cruz, nessa cobertura. O deputado Merlong Solano mandou o empresário Elon Musk para o mesmo lugar que a Janja mandou no final de semana, para o mesmo lugar, só que de uma maneira politicamente correta. Polida. Nível de um parlamentar federal, que encara o empresário, a sua forma de atuar nas redes sociais, na visão dele e de um segmento importante da política brasileira. Então ele mandou aquela mesma expressão traduzida dessa forma que Merlong Solano expressou aí, de forma correta, com o pensamento que ele defende e uma corrente defende. O que a primeira-dama fez foi um ato que ali é o pensamento dela e de muita gente. Agora, só que ela esqueceu que ela é a primeira-dama do país. O que ela fala
repercute enormemente, cria até transtornos diplomáticos para o país, para o presidente, enfim, para o governo de um modo geral. Elivaldo, você falou sobre o polimento do deputado Merlong Solano e eu me recordo das situações que antigamente eram mais comuns. Hoje já não tem essa antecipação, que antigamente falavam assim, pelo perdão da palavra, e vinha um xingamento aí atroz para o colega parlamentar. Hoje a gente só vai para o xingamento, não fala o perdão da palavra. É com todas as venhas, e aí vem o xingamento, né, Elivaldo? Exatamente. Muito bem, vamos acompanhar aí o que é que vai acontecer. Já houve reações internacionais aí em relação a essas declarações, inclusive, e a maneira como a primeira-dama tem participado até de algumas questões que envolvem o governo Lula.